Olá, meu nome é Eliette. Recentemente, minha vida deu uma virada completa. Nos últimos meses, enfrentei uma das maiores tragédias da minha vida, mas agora finalmente posso viver de forma mais leve. Tenho 17 anos e minha família é composta pela minha mãe e meu padrasto, Matias. Minha mãe, Madalena, se casou com Matias quando eu tinha 9 anos, mas ele já era uma figura paterna na minha vida desde antes. Antes de conhecê-lo, minha mãe era mãe solteira e sempre foi considerada a filha problema na família, recebendo muita permissividade ao longo da vida. Isso durou até que ela completou 18 anos, quando seus pais pediram que ela se mudasse. Várias vezes ela se negou e acabou ficando, com a condição de que começasse a pagar aluguel, algo que nunca fez porque não conseguia manter um emprego. Além disso, abandonou a faculdade pela metade, o que enfureceu meus avós. Ainda assim, a deixaram ficar porque era sua filha. A gota d'água foi quando minha mãe ficou grávida de um homem que mal conhecia. Esse homem não quis nada com ela nem comigo, e meus avós, cansados da sua irresponsabilidade, a expulsaram de casa. Minha mãe encontrou refúgio em um lar para mulheres, onde me deu à luz e me criou durante os primeiros anos da minha vida. Sei de tudo isso porque, enquanto eu crescia, minha mãe reclamava frequentemente de como meus avós a tratavam, achando que eu não entenderia, mas suas palavras claramente me impactaram. Minha mãe conheceu Matias no restaurante onde trabalhava. Eles se conectaram imediatamente e começaram a sair. Depois de 2 anos, minha mãe e eu nos mudamos para a casa de Matias. Desenvolvi um vínculo muito forte com ele e ele se tornou minha pessoa favorita. Matias era rico e me mimava bastante. Não apenas com presentes materiais, mas também com muito amor e carinho, sempre se certificando de que eu aproveitasse minha infância ao máximo e soubesse que era amada, algo que minha mãe nunca se importou em fazer. Quando eu tinha 15 anos, Matias foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Os médicos descobriram a tempo de começar os tratamentos e ele passou os 2 anos seguintes recebendo quimioterapia e radioterapia. Infelizmente, o câncer só piorava. Meu mundo estava desmoronando e, sempre que eu buscava consolo na minha mãe, ela zombava de mim e me deixava sozinha. Sempre pensei que era sua maneira de lidar com a dor, mas agora sei que não era assim. Eventualmente, os médicos nos disseram que Matias tinha menos de 2 semanas de vida. Praticamente fiquei no hospital com ele o tempo todo. Minha mãe mal aparecia e isso nem me surpreendia. Sempre que Matias estava acordado, ele me dizia o quanto me amava. Um dia, com minha mãe na sala, ele disse a ela que também a amava antes de falecer. Eu estava devastada e me isolei por dias. Após o funeral de Matias, que foi uma cerimônia pequena, passei 3 dias trancada no meu quarto. Quando finalmente saí, fui recebida com balões e serpentinas na sala. Minha mãe estava decorando o espaço para uma festa. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela respondeu que estava comemorando. Querida, a tristeza de um é a felicidade de outro. Afinal de contas, a vida é um jogo e eu sou a vencedora aqui. Deixe-me celebrar em paz, disse ela rindo às gargalhadas. Fiquei horrorizada ao perceber que ela estava dando uma festa apenas 3 dias após a morte de Matias. Quando a confrontei, ela revelou que nunca o amou e que só se casou com ele pelo dinheiro. Ela me disse que queria me mandar embora, mas Matias ameaçou se divorciar se ela fizesse isso, e ela não queria perder o dinheiro que passou anos tentando obter. Essas revelações me devastaram ainda mais, mas também abriram meus olhos para a verdadeira natureza da minha mãe. E essa foi apenas a primeira parte da minha história. Depois de tudo isso, minha mãe ainda teve a coragem de me dizer que eu precisava sair de casa. Você tem 3 horas para arrumar suas coisas e ir embora, disse ela friamente. Meus amigos estão chegando para a festa, então se mexa. Tentei dizer algo, mas minha mente estava em choque, incapaz de formar palavras.
Voltei mecanicamente para o meu quarto, sentei na beira da cama e olhei fixamente para a parede, tentando processar o que estava acontecendo. Minha mãe entrou no meu quarto, me viu ali sentada e disse: "Você está perdendo tempo, comece a fazer as malas." Ela saiu e eu finalmente desabei, sem saber o que fazer ou para onde ir. Comecei a entrar em pânico e liguei para minha melhor amiga Joyce. "Olá, Eliette, o que está acontecendo?" perguntou ao atender. "Preciso da sua ajuda", eu disse com a voz trêmula. Joyce ficou surpresa ao ouvir o que estava acontecendo. "Meu Deus, sinto muito pela sua perda." "Você está aguentando bem?" perguntou ela. Eu disse que não estava e que precisava sair de casa. Expliquei que minha mãe estava organizando uma festa e me expulsando. Joyce ficou horrorizada. "Sua mãe é uma pessoa horrível, estou indo para sua casa agora mesmo", disse ela. Joyce chegou em 15 minutos, como prometido. Minha mãe havia saído para fazer sabe-se lá o que era uma coisa boa porque ela nunca gostou de Joyce. Eu estava agradecida pelo silêncio enquanto Joyce me ajudava a fazer as malas. Eu estava emocionalmente exausta e minha cabeça estava cheia de pensamentos confusos. Carregamos todas as minhas coisas no carro de Joyce e dirigimos em silêncio até a casa dela. A mãe de Joyce nos recebeu calorosamente, sempre me tratou como se eu fosse sua própria filha e me deu um abraço longo e apertado, dizendo que eu podia me sentir em casa ali. Suas palavras de consolo significaram muito para mim, embora minha mãe verdadeira nunca tenha se importado comigo. Sabia que havia alguém disposto a cuidar de mim e me dar o amor que eu precisava. Fomos para o quarto de hóspedes onde eu começaria a desempacotar. Assim que comecei, desabei e comecei a chorar. Joyce me abraçou e acariciou minhas costas até que finalmente me acalmei. "Você se sente um pouco melhor depois de chorar?" perguntou. "Um pouco, obrigado", respondi. "Realmente não sei o que teria feito sem você", completei. Joyce disse: "Você nunca estará sem mim, agora somos irmãs." Eu sabia que ela estava certa e isso me deu um pouco de consolo no meio do caos. Conversei com Joyce sobre a situação e prometi que tentaria resolver as coisas com minha mãe em algum momento. Joyce, sempre uma amiga leal, disse: "Eu também não posso acreditar no quanto ela é horrível. Sabia que vocês não se davam bem, mas nunca esperei algo tão baixo assim. Quanto mais penso nisso, mais faz sentido. Não havia razão para ela ser tão indiferente à minha vida. Matias sabia mais sobre o que estava acontecendo comigo do que ela. Claramente, ela simplesmente não me queria por perto", eu disse. Joyce sugeriu: "Você tem algum outro parente com quem possa entrar em contato? Talvez do lado do Matias? Na verdade, não conheço ninguém da família dele. Ele mencionou que tinha família, mas eles cortaram contato com ele", respondi. "Isso é estranho", refletiu Joyce. "Por que fariam isso? Ele era uma pessoa tão boa", completou ela. "Sei que eles não gostavam da minha mãe. Sempre acharam que ela estava com ele só pelo dinheiro e não escondiam isso. Matias era ingênuo e não queria acreditar no que diziam, e minha mãe não permitia que ele mantivesse contato com eles. Quando se casaram, a família dele cortou relações para sempre", eu disse. "Você acha que poderia tentar contactá-los agora? Talvez eles queiram saber o que está acontecendo", sugeriu Joyce. "Não sei como fazer isso. Não tenho informações sobre eles. Além disso, o que eu diria? Que eles tinham razão sobre minha mãe ser uma oportunista. Duvido que queiram me ajudar, considerando que sou filha dela", respondi. Joyce concluiu: "Tudo bem, vamos superar isso juntas. Encontraremos uma maneira de lidar com sua mãe, mas por agora quero que saiba que você é mais do que bem-vinda para ficar aqui o tempo que precisar." "Obrigada, Joyce. Vamos encarar isso como nossa maior festa do pijama de todos os tempos", eu disse tentando sorrir. Conversar com Joyce me fez sentir mais leve. A dor não desapareceu, mas compartilhar meus sentimentos a tornou mais suportável. A mãe de Joyce também nos apoiou muito.
nos levou à loja e comprou todos os lanches que queríamos para que pudéssemos ver filmes e nos distrair. Ela até nos deixou faltar à escola no dia seguinte para que pudéssemos ficar acordadas a noite toda conversando. Durante esse tempo, Joyce e eu falamos muito sobre meu pai, minha mãe e o absurdo da situação. Planejamos vinganças imaginárias contra minha mãe, o que nos fez rir e ajudou a lidar com a dor. Depois de alguns dias, comecei a me sentir um pouco melhor. Então, um dia depois da escola, minha mãe me ligou. Pensei em ignorar a chamada, mas acabei atendendo. "O que você quer?", perguntei tentando controlar a raiva. "Eliette, você está segura? Onde estão todas as suas coisas?", perguntou minha mãe com uma voz que soava estranhamente preocupada. "Por que de repente você se importa?" Depois de me expulsar de casa e dar uma festa para celebrar a morte do Matias, respondi cheia de desdém. "Como você pode dizer coisas tão horríveis sobre sua própria mãe, justo depois de eu ter perdido meu marido?", ela replicou parecendo ofendida. "Você está chorando?", perguntei confusa. "Claro que sim. Acabei de perder meu marido e minha filha fugiu de casa. Estou preocupada com você", disse ela, parecendo genuinamente ferida. "Você está sendo ameaçada? Tem alguém aí com você?" "Isso não soa como você", eu disse desconfiada. Não estou sendo ameaçada. Sua avó está aqui e quer ver você", ela respondeu. "Minha avó, a mãe do Matias?", perguntei surpresa. "Sim, ela quer te conhecer." "Preciso que você venha aqui imediatamente", insistiu minha mãe. "Não vejo por que preciso fazer isso", respondi ainda desconfiada. "Por favor, Eliette, só venha. Preciso de você aqui", implorou. Hesitei, mas decidi que iria pelo menos para ver do que se tratava. Contei a Joyce o que estava acontecendo e, como sempre, ela me apoiou. "Vou com você." "Você não precisa fazer isso sozinha", disse, pegando as chaves do carro. Juntas, fomos até a casa da minha mãe sem saber o que esperar. Quando chegar lá, entretenha sua avó por um tempo. "Claramente, você está agindo na frente dela e tem algo a provar", disse minha mãe com um tom de voz irritado. "Não seja espertinha comigo. Volte para casa imediatamente. Estou um pouco ocupada agora, mas estarei lá em 1 hora. Se você não vier aqui nos próximos 15 minutos, chamarei a polícia e eles te acompanharão de volta para casa. E não pense que não sei que você está na casa da sua amiga Joyce", completou ela. "Joyce é uma grande amiga para mim e, mesmo que não fosse perfeita, ainda seria 1000 vezes melhor que você", respondi com raiva. "Por favor, não seja tão difícil. Sua avó está esperando para te ver. Apenas volte para casa, querida", implorou ela. Ainda estava desconfiada. "Como é que a presença da minha avó te deixa tão nervosa?", pensei. "Está bem, estarei aí em breve." Desliguei o telefone e contei a Joyce sobre a chegada inesperada da avó do meu pai. Joyce também ficou surpresa e insistiu em me levar até a casa da minha mãe, pois não queria que eu enfrentasse isso sozinha. No caminho, Joyce e eu não pudemos evitar comentar o quão estranho era a família do meu pai aparecer justo depois de termos discutido sobre tentar contactá-los. Brincamos que o Cosmos deve ter ouvido nossas conversas e enviado uma mensagem à avó do meu pai. Apesar de rirmos sobre isso, ainda estava muito nervosa para conhecê-la. Quando chegamos, Joyce me desejou boa sorte e entrei na casa. Minha mãe estava sentada com uma senhora mais velha que obviamente era minha avó. Ela era diferente do que eu imaginava. Parecia amável e muito parecida com meu pai, o que me trouxe consolo e tristeza ao mesmo tempo. Minha mãe veio até mim para me dar um abraço, o que foi surpreendente. "Ah, aqui está meu anjo. Josefa, esta é minha filha Eliette." Que fingida era minha mãe. "Oi, Deus do céu, Matias tinha razão. Você é uma garota linda", disse minha avó. "Ah, obrigada. Papai sempre me elogiava, mesmo quando eu não estava no meu melhor momento", respondi emocionada. "Bom, ela pode agradecer à mãe por essa beleza", disse minha mãe, tentando parecer amigável. Minha avó olhou firme para minha mãe.
A gratidão que Eliette tem por você só vai até certo ponto. O que você quer dizer com isso? Perguntou minha mãe irritada. Quero dizer que sei tudo o que você tem feito, disse Josefa. Do que você está falando? Perguntou minha mãe tentando manter a calma. Antes de responder, minha avó se virou para mim. Eliette, sinto muito por não ter tido a oportunidade de te conhecer antes. Sei que você foi muito amada pelo meu filho. Sinto muito por ter demorado tanto para vir aqui. Não precisa se desculpar. Tenho certeza de que você foi uma mãe incrível, porque papai sempre falava bem de você. Ele dizia que você era uma inspiração para ele, eu disse, tentando reconfortá-la. Desejo mais que tudo não ter cortado contato com meu filho por tanto tempo, disse Josefa, parecendo arrependida. Estou muito grata de que ele tenha recobrado o juízo no final da vida e tenha entrado em contato com a família. O que você quer dizer com isso? Perguntei confusa. Ele nos pediu ajuda, incluindo a casa. No entanto, você só poderá acessar essa herança quando completar 18 anos. Até lá, eu estarei encarregada da sua herança, explicou Josefa. Minha mãe ficou furiosa. Por que eu não sou responsável pela herança? Porque ele não confiava em você, respondeu Josefa friamente. Como ele podia não confiar em mim? Eu era a esposa dele, exclamou minha mãe. Você realmente está me fazendo essa pergunta, Madalena, disse Josefa incrédula. Sim, quero saber por que ele não deixou nada para mim e por que deixou tudo para minha filha estúpida aqui, gritou minha mãe. Em primeiro lugar, não vou tolerar que você chame sua filha de estúpida na minha frente. Em segundo lugar, Matias descobriu suas infidelidades e que você estava roubando dinheiro dele, revelou Josefa. Minha mãe ficou pálida. O que você está dizendo? Você sabe exatamente do que estou falando. Matias percebeu que muito do seu dinheiro estava desaparecendo. Ele instalou um aplicativo no seu telefone para rastrear suas atividades e descobriu que você estava traindo ele com vários homens e usando o dinheiro dele para pagar hotéis e encontros, continuou Josefa. Mãe, como você pôde? Perguntei chocada. Ah, por falar nisso, Madalena, você pode pedir para o homem que está nesta casa sair do esconderijo? Sei que ele está aqui, disse minha avó com uma calma que só aumentava a tensão no ar. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu pai mal havia falecido e minha mãe já havia trazido outro homem para casa. Era incrível. Minha mãe, desconcertada e visivelmente irritada, tentou manter a compostura. Não sei do que você está falando. Na sua idade, você deve estar vendo coisas. Não vou perder mais meu tempo com você, Madalena. Seu descaramento é lamentável. Além disso, estive organizando sua prisão nos últimos dias e a polícia deve chegar a qualquer momento, disse Josefa com firmeza. Eu não posso ser presa, por favor, implorou minha mãe desesperada. Você fez da vida do meu filho um inferno. Ele só ficou com você porque sabia que você não trataria bem Eliette, e ele a amava como se fosse a própria filha. Ele me pediu para garantir que você pagaria pelo que fez, declarou Josefa com lágrimas nos olhos. Nesse momento, a polícia chegou e entrou na casa. Josefa, a quem agora eu chamava de Nana, os cumprimentou e explicou a situação. Eles levaram minha mãe enquanto ela chorava e implorava perdão. Eu fiquei ali parada, observando a cena, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Josefa me abraçou e disse: Vamos resolver isso juntas, querida. Sabia que, com o apoio dela e de Joyce, poderia superar essa fase difícil e encontrar um novo caminho para minha vida. Eu ainda estava processando tudo o que havia descoberto quando Nana me levou para dentro da casa. Não podia acreditar que minha mãe tivesse a audácia de trair meu querido pai. Mesmo sendo criança, sempre percebi o quanto ele fazia por ela, sempre se esforçando para fazê-la feliz até seu último suspiro. As últimas palavras dele para ela foram: eu te amo. A coragem da minha mãe para trair esse homem maravilhoso era incrível. Já sabia que minha mãe era uma pessoa terrível, mas sempre que pensava que não poderia ser pior, ela me mostrava o contrário.
Sentei e chorei por um bom tempo depois que levaram minha mãe. Minha avó me segurou em seus braços e também chorou um pouco. Ela se desculpou novamente por ter demorado tanto para me encontrar e por ter me deixado sem teto nos últimos 2 dias. Contei a ela sobre minha amiga Joyce e Josefa prometeu que mais tarde iríamos agradecê-la pessoalmente. Depois de me acalmar, ela me levou para encontrar Joyce novamente e contei tudo o que havia descoberto. Joyce estava tão chocada e revoltada quanto eu, mas chorou de felicidade por mim, porque finalmente eu teria uma família em quem confiar e minha mãe estava recebendo o que merecia. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar para mim. Josefa me perguntou se eu queria voltar para onde ela vivia ou se preferia ficar na minha casa. Escolhi ficar na minha casa porque lá estavam todas as minhas lembranças do papai. Minha avó entendeu e arranjou para que uma pessoa da família vivesse comigo como minha tutora. Ela não podia viver comigo porque tinha que cuidar do vovô, mas tinham os meios financeiros para contratar alguém para me ajudar. A tutora e eu rapidamente nos tornamos boas amigas. Minha avó cuidou de todos os aspectos legais do julgamento da minha mãe. Contratou o melhor advogado para representar nosso caso e papai havia reunido todas as evidências das infidelidades e roubos da minha mãe e as enviou para minha avó. O julgamento não durou muito devido à enorme quantidade de provas contra minha mãe. No final, ela foi declarada culpada de roubo e condenada a devolver tudo o que havia roubado, junto com uma multa, e foi sentenciada a 2 meses de prisão. Durante o julgamento, minha mãe estava completamente desolada. Quando recebeu a sentença, começou a soluçar e a gritar insultos contra minha avó Josefa, contra mim e contra papai, acusando-os de arruinar sua vida. Essas palavras só fizeram meu sangue ferver mais, mas me senti aliviada de que ela finalmente estivesse enfrentando as consequências de suas ações. Depois do julgamento, quis saber mais sobre o que havia acontecido entre minha avó e papai. Josefa estava mais do que disposta a responder todas as minhas perguntas. A primeira pergunta que fiz foi por que ela não tinha falado com papai durante tanto tempo. Ela praticamente confirmou o que eu suspeitava. Minha mãe fez com que papai deixasse de falar com eles, e apesar de tentarem por meses, eventualmente cortaram o contato, esperando que isso fizesse com que minha mãe fosse embora. Mas papai já tinha tido sucesso suficiente por conta própria e estava rico. Papai voltou a entrar em contato com sua mãe e o vovô quando foi diagnosticado com câncer. Eles nunca lembraram do passado inicialmente, só o fizeram quando papai começou a suspeitar da minha mãe. Ele confiou suas suspeitas a eles e eles o ajudaram a desmascará-la. Papai aprendeu a ser discreto e sua única preocupação era eu. Durante todo o tempo, ele quis garantir que eu não sofresse por causa das ações da minha mãe. Vovó e o vovô aprenderam muito sobre mim e queriam me conhecer, mas papai não queria que isso acontecesse até ter certeza de que minha mãe não descobrisse seu plano. Confesso que chorei muito quando minha avó Josefa me contou tudo isso. Foi maravilhoso saber o quanto meu pai me amava. Agora, minha única missão é viver uma vida da qual ele se orgulharia. Depois que minha mãe saiu da prisão, as coisas só pioraram para ela. Soube que tentou vir à minha casa, mas foi imediatamente interceptada pelos guardas de segurança que minha avó contratou. Sem dinheiro e com um histórico manchado pela justiça, ela não conseguiu encontrar trabalho facilmente e acabou em um abrigo. Mas isso não foi o fim da sua queda. Soube que, mesmo depois de tudo, ela continuou caçando homens mais velhos em busca de dinheiro fácil. Em vez de aprender a lição, minha mãe escolheu seguir o mesmo caminho de manipulação e desonestidade. Ela não mudou. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa. Existem pessoas cujo caráter é tão corrupto que não há redenção possível. Elas estão presas em um ciclo de más decisões, e por mais doloroso que seja, às vezes a única coisa que podemos fazer é nos afastar e seguir em frente com nossas vidas. Entendi que minha mãe era uma dessas pessoas e que não havia nada que eu pudesse fazer para mudá-la.
A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do casal que foi rejeitado no hotel por estar vestido com roupas simples, mas tomou uma atitude que deixou os funcionários do hotel chocados, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!